Bom, pessoal, chegamos agora na dinâmica do movimento circular na vertical, a gente continua nela, né? Só que agora a gente vai ver o pêndulo simples. O pêndulo simples nada mais é daquele relógio, que você tem um objeto, que é o pêndulo, e ele solta, ele vai começar a oscilar. Ele vai de um lado para o outro. Se não tivesse atrito, ele ficaria fazendo esse movimento indefinidamente, ou melhor dizendo, para sempre. Mas como tem atrito, uma hora ele para. O que eu fiz? Fiz um desenho aqui muito maior, onde eu falo para você que nesse ponto a velocidade inicial vale zero. A gente sabe que conforme esse corpinho é solto, ele vai chegar nesse ponto mais baixo com uma certa velocidade. E aí, vou chamar aqui de velocidade v. E da mesma forma, quando ele chegar aqui em cima, ele vai subir, faz de conta que está na mesma linha, e aí ele vai perder essa velocidade. E como ele volta para o mesmo ponto, porque não tem atrito, esse ângulo aqui também vale θ, a velocidade dele se zera no ponto C. Beleza? Vamos chamar que esse comprimento do fio vale L. Muito bem. Se concentrando na parte da dinâmica do movimento circular, perceba que no ponto A, nesse pontinho aqui, esse corpinho tem duas forças agindo. A peso e a tração. Bom, o que a gente sabe? Ao soltar, esse corpo vai entrar em movimento, ele vai vir para cá. Como que eu vou resolver essa questão? A gente vai fazer o seguinte. Temos duas forças, eu vou representar dois eixos. Um eixo perpendicular à trajetória, perpendicular, e um eixo tangente à trajetória. Beleza? E aí, olha o que acontece. Sabemos que esse corpinho ele vai adquirir uma velocidade nessa direção do plano tangente. Portanto, tem que alguém acelerar ele. E ao mesmo tempo ele vai começar a fazer curva. Então, para a gente aplicar a dinâmica, a gente tem que obter a resultante tangencial e a resultante centrípeta. Muito bem. Então, eu vou pegar a força peso. Como ela não está nem no eixo perpendicular nem no eixo tangencial, eu não consigo obter a tangencial e a centrípeta. Eu vou decompor a peso em duas componentes. Vou pegar a ponta da seta e projetar lá na perpendicular. Essa componente eu vou chamar de PY. E essa componente na direção tangencial eu vou chamar de PX. Tudo bem? Já adianto para vocês que eu consigo, através desse ângulo θ, levar ele para cá. Mas, professor, como? Vou desenhar uma paralela ao P. O P está na vertical. E essa parte do ponto mais baixo também. Fazendo o Z do zorro, você prova que aqui é θ. E, oposto pelo vértice, aqui também vai ser θ. Mas isso a gente já vai comentar daqui a pouquinho. Feito isso, olha o que eu vou fazer agora. Na perpendicular, quantas forças nós temos? Duas. A soma delas tem que resultar na centrípeta. Faz muito bem a gente pensar, como ele vai descrever uma curva, que a centrípeta está para o centro da curva. Tudo bem. Então, seguindo esse raciocínio, você vai fazer tração menos o PY é resultante centrípeta. Mas se a gente aplicar o conceito, a gente sabe que resultante centrípeta é massa vezes aceleração centrípeta. E aí, olha o que vai acontecer. A aceleração centrípeta é v quadrado sobre r. Mas, no ponto A, essa velocidade é zero, porque ele foi abandonado aqui. Então, zero é t menos py. E olha que coisa legal. No momento que ele é solto, que ele é abandonado, a força-tração tem o mesmo valor que a py. O que eu quero dizer para vocês é que nesse momento aqui inicial, na hora que ele é abandonado, essa força resultante centrípeta não existe. Ela vale zero. Beleza? Muito bem. E a resultante tangencial? Bom, πy foi embora com a tração. Sobrou que força? Na direção tangencial só tem px. Então ele recebe uma aceleração, uma força resultante tangencial. Você pode escrever que a resultante tangencial é dada por px. Pessoal, eu não vou fazer as contas de px e py, mas vou deixar para vocês determinarem, tá? Px é p seno de θ e o py é o p cosseno de θ. Muito bem. Aí eu quero que você perceba o que acontece com o corpinho quando ele vem
daqui e chega no ponto mais baixo. A gente sabe que ele adquire uma velocidade. Nesse ponto mais baixo, as forças que atuam nele são peso e tração. E aí, nesse ponto mais baixo, todas as forças estão no eixo perpendicular. Ou seja, não existe nesse ponto mais baixo, no ponto B, não existe tangencial. Ela vale zero. Em contrapartida, a resultante centrípeta agora existe, porque ele tem velocidade. Aí, o que acontece? É esperado que nesse ponto mais baixo, a resultante centrípeta aponte para cima. Ou seja, a tração tem que ser maior que a peso. Então, a resultante centrípeta no ponto mais baixo é tração menos o peso. Beleza? Aqui eu chamo sua atenção numa coisa. Perceba que a tração desse movimento que ela fez daqui para cá, a tração aumentou de valor. Porque inicialmente ela tinha um valor de PY. Agora ela é maior que a peso. Então, na descida, ela aumenta de valor. Conforme esse corpinho vai subindo, a velocidade dele diminui. O ponto C é análogo ao ponto A. As forças que atuam são peso e tração. Aí você vai decompor e vai chegar na mesma conclusão do ponto A. Eles são análogos, são semelhantes aí. Mas existe só um detalhezinho. De A para B, o que acontece com a velocidade do corpinho? Ela aumenta, então é um movimento acelerado. E de B para C, a velocidade diminui, um movimento retardado. Agora, se o exercício pedir um ponto qualquer da trajetória, por exemplo, esse aqui, ó. Você concorda comigo que o único lugar que a velocidade é zero é nas extremidades A e C? Em qualquer outro ponto, ele tem velocidade. Portanto, ele tem centrípeta. E quais são as forças que atuam nele? Peso e tração. A gente vai resolver o exercício, se for um ponto qualquer, do mesmo jeito. Representa os eixos, eixo perpendicular e eixo tangente. Decompõe a peso em duas componentes, PY e PX. Ah, toma um cuidado. Agora o ângulo que forma aqui é um ângulo menor que θ. Vou chamar de alfa. Então esse ângulo aqui é alfa. E aí, aplicando a dinâmica, olha o que a gente tem. Nesse ponto, falei errado, na parte perpendicular, então vou colocar aqui no ponto qualquer. Ponto qualquer. A força resultante centrípeta é dada por tração menos PY. Se você quiser deixar mais bonitinho, vai ser tração menos P cosseno de alfa. Ah, mas por que você não pôs θ? Porque agora o ângulo de abertura é alfa. E a resultante tangencial, peraí que eu fiz bobagem aqui. Aí. A força resultante tangencial é dada por Px, que você pode escrever como P seno alfa. E aí tá todas as informações que a gente precisa para estudar a dinâmica do movimento circular do pêndulo simples. Beleza? Essa é a parte da dinâmica. Mais para frente eu vou envolver esse mesmo problema com energia, tá bom? Bons estudos, pessoal!